Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. A nossa aula de hoje é sobre emigração e imigração no Brasil. Na aula passada, nós estudamos sobre migração no Brasil e imigração e emigração. Nós vimos que imigrante é a pessoa que chega para viver em um país estrangeiro, ou seja, em um país que não é o seu de origem. Já o emigrante é a pessoa que, em relação ao seu país de origem, migra espontaneamente para viver em um país estrangeiro. Na nossa aula foi dado o exemplo de James, que ao sair da Austrália, ele é um emigrante e ao chegar no Brasil é imigrante. Então, a partir de agora, vamos estudar o processo de emigração e imigração no Brasil. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a imigração sempre foi um movimento populacional muito comum na história. Ela ocorre por diversos motivos, sendo que os principais são busca de melhores condições de vida, procura de emprego, fuga de uma área de desastre natural ou existência de guerras. A saída de brasileiros para viver em outro país é um fenômeno recente no Brasil. A partir da segunda metade do século XX, o Brasil, que até então era conhecido por receber grande quantidade de imigrantes, foi deixado por milhões de brasileiros que decidiram migrar para outros países. Por que que essa saída de brasileiros é um fenômeno recente no Brasil? Porque a maior parte da nossa história ela é marcada por um processo de imigração, em que muitos povos vieram para o Brasil em busca de trabalho e melhores condições de vida, especialmente os europeus e os asiáticos. Vale lembrar que os povos africanos não podem ser considerados imigrantes, porque eles vieram forçados pelos portugueses para vir trabalhar no Brasil, ao contrário dos outros povos que vieram por vontade própria. Segundo o governo brasileiro, em 2015, cerca de 3.083.255 pessoas deixaram o nosso país. Esses dados são apenas uma estimativa, certo? Porque muitos brasileiros vivem de forma ilegal em outros países, ou seja, sem permissão legal para se estabelecer e trabalhar nele. A pergunta que não quer calar: o que leva milhares de brasileiros a saírem do Brasil para morar no exterior? Você saberia responder? Não? Já sabe? Ah, você já deve estar sabendo porque eu comentei no início. Mas não são apenas aquelas respostas que eu comentei. Vão ser inúmeros os fatores. Dentre eles, nós podemos falar sobre as dificuldades para ingressar no mercado de trabalho brasileiro, os baixos salários pagos a grande parte dos trabalhadores, crises econômicas vivenciadas no Brasil, além do objetivo de usufruir das melhores condições de vida oferecidas por outros países. Agora, vamos observar um mapa abaixo, que mostra os países para onde se dirigiram os emigrantes brasileiros. Nós vamos perceber que aqui no continente americano o destino foram Estados Unidos e Paraguai. Na Europa, nós vamos ter Reino Unido, Portugal e Espanha. No continente africano, nós vamos ter Angola e Moçambique. Na Ásia, vamos ter Israel e Japão, e na Oceania, a Austrália. Observe que a maior parte dos países que muitos brasileiros foram morar são países desenvolvidos, em que apresentam uma ótima qualidade de vida. A história sempre narrou diversos ciclos de imigrações para o Brasil, seja durante o período de colonização, seja durante os tempos posteriores. Ao longo dos séculos, vários povos ocuparam o nosso país, a maioria formado por europeus, mas também chineses, japoneses, latino-americanos, entre outros. No entanto, podemos dizer que o Brasil vive um novo momento no que diz respeito ao tema das imigrações internacionais. Ao longo dos últimos anos, houve um movimento crescente de grupos estrangeiros no Brasil,
advindos tanto de países desenvolvidos quanto de países subdesenvolvidos. A tendência é que as imigrações atuais no Brasil continuem aumentando, sobretudo de populações advindas de países subdesenvolvidos ou com precária situação econômica, além de povos de regiões marcadas por grandes conflitos. Nos últimos anos, uma grande leva de haitianos veio para o Brasil através da Amazônia, em busca de emprego e melhores condições de vida. Podemos citar também os povos venezuelanos que vêm fugindo do país devido a conflitos políticos. O mapa a seguir mostra os principais fluxos de imigração no ano de 2013, certo, gente? Nós estamos no ano de 2020, então muita coisa mudou de lá para cá. Nesse ano de 2013, que é o ano retratado do mapa, nós vamos ter pessoas vindo dos Estados Unidos, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai. Pessoas vindas da Europa, da África, em especial Angola, China e Japão. Porém, nos dias atuais, se você for ver um novo mapa, você vai perceber que nós vamos ver pessoas do Oriente Médio, Venezuela, que não está constando no mapa, certo? É importante que vocês respondam essas questões que estão abaixo do mapa, certo? Você pode responder no seu próprio livro. Agora, vamos estudar as características socioeconômicas da população brasileira. De acordo com os dados do IBGE, 52% da população brasileira estava apta a trabalhar em 2015. Esses brasileiros compõem a chamada população economicamente ativa do país, também conhecida pela sigla PEA. Segundo o IBGE, a PEA é formada por pessoas com idade entre 14 e 65 anos, tanto aquelas que estão empregadas em alguma atividade econômica e recebem uma remuneração para a realização de seu trabalho, como as que estão temporariamente desempregadas ou à procura de emprego. Já as pessoas que não se enquadram na população economicamente ativa são exemplos dos aposentados, estudantes e pessoas dedicadas às atividades do lar, formando a chamada população não economicamente ativa. Nos últimos anos, a participação feminina no mercado de trabalho está se tornando cada vez mais expressiva. De cada 100 pessoas inseridas no mercado de trabalho, 44 são mulheres. Entre os fatores que intensificaram essa participação estão o aumento da escolaridade, visto que nos últimos anos uma significativa parcela da população feminina ampliou sua formação educacional. Outro ponto, o aumento da responsabilidade no sustento da família, pois atualmente cerca de 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Observe no gráfico que o número ao longo dos anos ele só foi aumentando. A imagem a seguir representa a distribuição de renda no Brasil. Qual a interpretação pode ser feita dessa imagem e como ela se relaciona com a realidade brasileira? Quais respostas podem responder a essa pergunta? Então, a imagem nos revela que a distribuição de renda ela é desigual, de forma que algumas pessoas possuem melhores condições econômicas do que outras. A má distribuição de renda ela acontece quando uma pequena parte da população possui grande renda e a maior parte da população tem uma renda muito inferior, ou seja, quando existe muita diferença entre ricos e pobres. Essa diferença faz com que surjam das desigualdades, já que em países desiguais a renda pode ser determinante para que uma pessoa tenha acesso a certos direitos. As pessoas que têm uma baixa renda acabam por ter acesso somente ao que é disponibilizado pelos governos. Caso o governo não invista em saúde e educação, por exemplo, as pessoas de baixa renda terão mais dificuldade para acessar esses direitos. Por outro lado, quem possui uma boa renda pode ter acesso a serviços privados que não seriam necessários caso fossem devidamente disponibilizados pelo governo com qualidade. São exemplos: acesso a um plano de saúde privado,
ao ensino privado, segurança privada, entre outros. A palavra renda basicamente significa a soma de todo o dinheiro recebido por um indivíduo durante um mês. Grande parte da renda total gerada pelos brasileiros encontra-se concentrada em uma pequena parcela da população. Por outro lado, uma multidão de trabalhadores divide a menor parte dessa riqueza. Historicamente, o Brasil é um país onde a desigualdade é uma das piores. Sabemos que é um dos países com maior concentração de rendimento do mundo. Isso significa que boa parte da riqueza produzida está concentrada nas mãos de uma minoria da população. Para você compreender melhor como a renda está distribuída no Brasil, vamos analisar o gráfico abaixo. Da renda total do país, 43,3% ficam nas mãos de um grupo de pessoas que corresponde a apenas 10%, ou seja, 10% da população brasileira tem uma renda total acima de 43,3%. Já o restante da renda nacional, ou seja, 56,7%, é dividido entre 90% dos brasileiros. Olha as disparidades, como elas são gritantes. De acordo com a pesquisa realizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, no ano de 2014, o Brasil está entre os 5 países do mundo com maior concentração de renda. Toda essa concentração de renda ela propicia o aumento da pobreza no nosso país. A situação do Brasil, no que se refere à distribuição de renda, ela pode ser resumida na seguinte frase: por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. Essa realidade, ela cria um abismo entre ricos e pobres, em que, de um lado, nós vamos ter o aumento da pobreza e do outro lado, nós vamos ter o enriquecimento de uma minoria da população, como se existisse dois Brasis em um só, o Brasil rico e o Brasil do pobre. E chegou ao fim, meus amores, a nossa aula de geografia. Até a próxima e um grande abraço.